Bom dia ou boa tarde. Aqui quem vos fala é a irmã Lívia Lacerdas, meus amados ouvintes. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos essa semana iniciarmos, um estudo, oração, entendimento sobre as armaduras de Cristo. E hoje vamos aprender sobre guerra espiritual, onde se encontra-se no livro de Efésios 6, de 10 ao 12. Mas hoje nós vamos falar sobre a guerra espiritual, Aonde se procede, como se procede, especificamente nos versículos de 6. Aleluia. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que está nas regiões celestiais. Aleluias. Hoje trataremos acerca desta armadura, especificamente neste momento, os versículos de 10 ao 12, que dão início a essa passagem. Amém, meus amados? Fortalecidos no Senhor, Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muito significativo e interessante, que o primeiro tema deste texto seja fortalecimento espiritual no Senhor. Temos que entender que nós, enquanto cristãos, devemos ser fortes e firmados, com segurança e na profundidade em Cristo, Precisamos, por fé, crer naquilo que o Senhor já nos deu. Tendo esse entendimento, passamos a nos perguntar: como podemos nos fortalecer assim, irmã Lívia? O próprio Efésios, a carta aos Efésios, nos responde no capítulo 3. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito Santo, no homem interior. Efésios 3,36. Então, devemos nos fortalecer, ou seja, mediante o Espírito Santo. Então, nada pode ser realizado espiritualmente sem comunhão intensa com o Espírito Santo, meus amados. Devemos orar sem cessar, estando com o Senhor continuamente em nossas vidas. Assim, nós fortaleceremos nele e poderemos, de fato, nos tomar todas essas armaduras. Amém? Segundo ponto, nossa luta. Uma vez fortalecido no Senhor, nós podemos de fato tomar essas armaduras, as armaduras de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Essa é uma informação muito importante, Muitos cristãos vivem suas vidas como se o inimigo não existisse. Aí que está o fato, mas ele está aí, criando ciladas a todo tempo para causar danos à obra de Deus aqui na terra. Também, nos é dito que existe uma batalha sendo travada. E nessa batalha que é travada, nós não podemos ficar alheios, Aí é que vem porque a nossa luta. Existe uma palavra aqui que nos chama a atenção. Essa luta é nossa, sim. Essa luta depende de mim e de você. Mas se você tiver dúvida, vejamos, olhe o Salmo que diz, Salmo 110. Diz o Senhor, o meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Aqui é um salmo maravilhoso. Aqui Davi relata uma conversa entre pai e filho. Essa realidade se cumpriu com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ao cumprir todas as coisas, Jesus foi exaltado à destra do Pai e hoje está assentado nos céus. Nós somos cooperadores de Deus vivo para vencer essas potestades, esses principados, os poderes, esses dominadores em nossa vida e no mundo. Amém? Jesus Cristo venceu através da morte e ressurreição, e nós vamos também vencer. Nós já vencemos. É uma guerra já ganha, mas nós temos que entrar na guerra com a certeza da vitória. O nosso inimigo, ele é organizado. Outro ponto. Não pense, que nós estamos brincando
com algo que não existe. Existe os principados, potestades, eles são uma organização do inimigo. Os dominadores deste mundo são o mundo, nós bem ouvimos falar nisso, né? O mundo jaz do maligno. São as palavras que Jesus, são a palavra de Jesus que ele falou. E devemos ter em mente essas coisas, principalmente os mais jovens. Hoje em dia, a cultura do mundo, infelizmente, tem penetrado nas igrejas de um modo assustador. E nós não podemos acatar ou aceitar as doutrinas dos demônios, as forças espirituais do mal. Por fim, a nossa luta não é contra as forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestiais. Essas forças espirituais são os demônios, espíritos malignos que atuam na prática da nossa vida diária. Sabemos por meio de carta de Judas que alguns demônios são presos, né? Alguns, mas existem muitos tipos de anjos, assim como também existem tipos de demônios e espíritos. E como se houvesse uma hierarquia entre eles. Os de maior hierarquia e poder atuam nos principados, que são príncipes e potestades. Enquanto os de menor hierarquia e poder são essas forças que atuam nas regiões celestes. Os soldados da linha de frente, nós também, Jesus também tem soldados, eles também têm soldados. Ele é bem organizado, é um reino organizado. Aleluias. Mas nós fazemos parte do reino de Deus, que existe um príncipe. Aleluias. Que é Cristo Jesus. O campo da batalha nessa guerra espiritual. Vamos saber? O primeiro erro é pensar que essa guerra não existe. Existe. Outro erro é quando já temos conhecimento da sua existência e não vivemos alheio e vivemos alheios, né, a ela. Né? Também outro erro, devemos atentar para a gente não entrar nessa guerra sem as armas corretas. Por isso que o Senhor Jesus deixou todas as nossas armaduras. Estamos sujeitos a duas guerras distintas, interna e externa. Vamos saber? A guerra interna é uma nossa guerra interna, a nossa carne. A nossa carne é o nosso maior inimigo, gente. Não subestime a sua carne. O apóstolo Paulo descreve bem essa maldade que está dentro de todos nós. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois eu querer o bem que está em mim, não porém o efetuá-lo. Está em Romanos 7,18. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A carne ela é inimiga do Espírito e, por consequência, se opõe fervorosamente a Deus e a sua obra. E a carne utiliza todos os meios disponíveis, gente, para obscurecer o conhecimento de Deus aos homens. E o inimigo utiliza dessas ferramentas e estabelece as suas fortalezas. A nossa carne é tão terrível e pecaminosa. Como vencê-la? Digo, porém, andai, como você vai vencer? Ande no Espírito. Aqui está a resposta. A chave de como vencer a carne. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. A única forma de nós, eu e você, vencermos a carne é através de um viver diário no Espírito. Eu vou repetir. A única forma de vencer a carne é através de um viver diário no Espírito. Essa é uma luta que deve ser travada e vencida todos os dias. Todos os dias. Negar nossas vontades, desejos, sonhos e escolhas para que a sublimidade da vida de Deus habite em nossa vida. E isso só será possível se nós esforçarmos dia a dia, voltarmos ao nosso espírito em todo o tempo em oração e termos uma comunhão com Jesus. Assim toda fortaleza, altivez, conselhos serão destruídos pela poderosa mão do Senhor. Glória ao nosso Deus. Glória a Deus que Ele nos concedeu o seu Filho Jesus, totalmente suficiente para vencer a nossa carne. Aqui nós estamos. Uma grande e rica oportunidade para aprender. Agora a guerra externa. Aleluias. É contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Né?
O inimigo, ele usa a mente também das pessoas com toda sorte de artimanha para seduzir, enganar e destruir constantemente. Né? Como ele fez lá no Éden, com Eva, no Jardim do Éden. A cultura deste mundo é outro ponto de ataque. Não se enganeie, o inimigo e suas artimanhas estão todo o tempo nos testando para nos enganar. Principalmente os jovens cristãos, né? Eles estão sendo movidos por séries de TV, filmes, músicas mundanas. Nossa, muitos, tudo isso pertence ao mundo. Por isso que a palavra de Deus diz: e não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentes qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Esta é a chave também para vencermos a nossa mente. Não nos conformar com esse século. É uma decisão que precisamos tomar, assim como fez Daniel e seus companheiros. Lembra? Pelo contrário, devemos renovar nossa mente. Essa renovação não é algo fácil e nem rápido, mas é um processo de nos apresentarmos constantemente a Deus em oração, né? Chegai-vos. E como você vai fazer isso? Se você se achegar a Deus. A Bíblia também fala, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vós de sóis de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentei, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Algo importante de se mencionar é que devemos andar segundo a vontade de Deus. Nesse ponto percebemos que andar dessa forma, precisamos nos livrar do quê? Do mundo e renovar a nossa mente. Assim, seremos aptos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e caminhar em vitória sobre o inimigo. Lutar contra o diabo não é uma agradável vontade, lutar contra o inimigo não é uma decisão imposta por nós mesmos, mas é uma vontade do Pai, que deseja que sejamos vitoriosos. Para tanto, precisamos depender do Espírito Santo. Ele mesmo vai se encarregar de mover todas as coisas, as regiões celestiais, meus amados. Aleluias! Existe muito mais entre a terra e o trono de Deus, que é um mero vazio. Esses lugares são chamados de regiões celestes. É um lugar de habitação de anjos, demônios e espíritos malignos. É também onde ocorre uma guerra espiritual. É uma realidade que foi a realidade de Daniel, né? Daniel, ele se aplicou à oração, ao prantear por 3 semanas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, né, me resistiu por 21 dias. Né? E Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-lhe. Oh, glória, ele deu vitórias, né? Então, esse príncipe da Pérsia é um demônio nas regiões celestes que guerreou contra os anjos do Senhor para impedir de levar a mensagem a Daniel. E hoje, essa guerra continua a acontecer nessas regiões celestes. Por isso, a importância da oração. O inimigo e seus anjos militam a todo tempo contra Deus, contra os conhecimentos de Deus, contra os santos, a fim de enfraquecer e de derrotar. Sua estratégia, seu foco de batalha mudam constantemente, a fim de confundir o povo de Deus. Mas essa luta dinâmica, e por isso que Pedro nos recomenda: sede sóbrios e vigiai, porque o inimigo, que é o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Devemos permanecer vigilantes e em sobriedade para não sermos presas de Satanás. Aleluias! Oh, glória a Jesus! Então, como nós podemos vencer tudo isso? Se sujeitar a Deus para vencer o inimigo. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é um ponto crucial, amados. Antes de tudo, devemos nos sujeitar, aleluias, a este Deus, né? Para vencer o inimigo. E sujeição a Deus não é algo fácil. Sujeição a Deus é nos sujeitarmos a tudo aquilo que Deus deseja para nós e andarmos em tudo aquilo que Deus deseja. Quando nós sujeitarmos a Deus, negamos as nossas vontades e desejos. O Senhor passa a ser centro da nossa existência, mesmo em nossos ministérios, trabalho, escola, faculdade, no nosso dia a dia. O simples fato de você entrar na faculdade ou escolher um trabalho passa a ser sujeito aos desígnios de Deus em oração.
Tudo que fazemos deve agora estar debaixo da vontade e do falar de Deus em nós. Por outro lado, devemos também obedecer ao Espírito em tudo aquilo que nos guiar e falar. Muitos consideram que a maturidade é omissão e deixar que Deus, de alguma forma, lidere a nossa vida de maneira alheia. Não. O Espírito testifica do nosso espírito a todo tempo, a toda cerca. Isso é sujeitar a Deus, buscar com o coração puro o Senhor e perguntar ao Senhor: qual é a sua vontade para mim hoje, meu Pai? Né? Faz em mim tudo aquilo que o Senhor deseja. Essa que deveria ser a nossa busca diária. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre. Então vamos tomar as armaduras de Cristo. Todas as armaduras, agora que nós já sabemos que existe uma guerra constante. Aleluia. Né? Que a gente possa resistir ao inimigo. Esse é o objetivo das armaduras. Resistir aos intentos de Satanás. Né? Porque certamente vai te levantará, né, contra todo aquele que deseja conhecer a plenitude do nosso Senhor. Não pense que vai ser fácil. Se esse é o seu desejo, saiba que haverão lutas, mas as armaduras estão aqui e nos ajudará a permanecer firme em Deus, meus amados. E a partir de amanhã você vai conhecer cada armadura de Cristo, como colocar, para que serve, como usar dia a dia na nossa vida, aleluias, carne espiritual, nós vamos ter vitórias. Amém? Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado, soberano e eterno Rei da Glória. Senhor, aqui estamos, meu Pai, em Tua presença, todos os meus ouvintes, todos aqueles que vão estar, meu Pai, nesse canal, ouvindo e aprendendo sobre as Tuas armaduras, que nós precisamos. Existe, agora nós estamos sabendo que existe esta guerra espiritual nas regiões celestes, que existe, meu Pai, aleluia, um inimigo invisível, mas que tu colocaste as nossas armaduras, tu colocaste o teu poder, o teu Espírito Santo em nós. Aleluia, e aqui nós estamos te agradecendo, buscando que cada um, meu Pai, oh Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa ouvir, tirar todo impedimento, tire todo, Senhor, todo medo, que tire toda, meu Pai, todo o espírito não provém do Senhor, que tentando impedir. Coloca os teus anjos como tu colocaste, fizeste com o teu servo Daniel. Faz conosco. Estamos em oração e lá existe uma guerra, né? Nas artes celestiais, mas nós sabemos que tem o anjo Gabriel, que está lá intercedendo por nós, que está liberando nesse momento as nossas bênçãos, está agora, meu Pai, movendo, aleluias, retirando tudo aquilo, abrindo o espiritual dos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para ouvir as Tuas bênçãos, para estar aqui atenta, a aprender sobre essa guerra espiritual, que nós cremos que já foi vencida, que já foi, aleluia, lá na morte, lá na cruz, essa guerra já foi vencida por Cristo Jesus. E nós vamos ter também vitória em Cristo Jesus, que nós estamos em Ti, um Deus de poder. Obrigada, Jesus, por esse momento especial. Nós te agradecemos e nós te consagramos este dia em Tuas mãos. Te consagro, Senhor. Todos, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir, que vão entrar, meu Pai, nesse canal. Que eles possam ser bênção, canal de bênção também. Para que a vida deles possa ser abençoada. Que todas as guerras que eles foram pratear, que seja também, receba também as orações que vêm do alto dos céus. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo da verdade. Obrigada, Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos e consagramos esse dia, aleluia, glória a Deus, a este Deus de poder, oh glórias.